Pessoal, então, vamos continuar a nossa aula. Lembra que agora a gente está vendo informações de óxido redução. Então, na aula passada, a gente tinha parado no exercício 6, né? Eu sei que eu pulei porque ele demora um pouquinho mais, né? Então, o exercício 6 é uma titulação de óxido redução. E vocês já devem estar lembrados, né? Eu falei para vocês que nesse curso a gente só vê titulações, né? Então, toda vez que você tem uma titulação indireta, você tem aqui a bureta e aqui você tem o Ademai. O analito no Ademai e, obviamente, o teu titulante aqui na bureta, né? Todo tipo de exercício de titulação direta, você vai sempre escrever número de mols do titulante ou número de mols do analito igual número de mols do titulante. A única coisa que vai mudar de um para o outro é a estequiometria da reação, né? Então, por exemplo, a gente fazia ácido base, hidróxido de sódio e ácido clorídrico, era uma estequiometria 1 para 1. Então, não tem necessidade de ser com 1 e 1. Está fazendo agora com permanganato de potássio, os últimos exercícios. Aí você sabe que 2 mol de permanganato reage com 5 mol de água oxigenada. Aí você coloca os coeficientes, né? Você coloca 5 e 2. Quando você tem uma titulação de retorno, eu sempre pego muito nisso porque eu percebi nos anos anteriores. A primeira vez que eu dei essa disciplina foi em 2015. Né? Então eu percebi sempre nos anos anteriores que o pessoal às vezes tem um pouco de dificuldade para lembrar o que é direta e o que é titulação de retorno ou indireta, né? Então, você lembra, nesse caso, o titulante reage direto com o analito. Na titulação de retorno, você tem aqui o teu analito no Ademai. Ele vai reagir com uma substância que você vai colocar em excesso. E depois, esse excesso de substância, você vai titular. Esse excesso de substância, você vai titular. De maneira direta, né? Então, por exemplo, nesse exercício que a gente vai fazer agora, você quer determinar a concentração de vitamina C. Desculpa. Esse exercício 5. Você quer determinar a concentração de vitamina C no comprimido, né? Então, você vai colocar aqui o iodato de potássio. O iodato de potássio vai virar iodo. E o iodo vai reagir com a vitamina C. O excesso de iodo você titula com tiosulfato. Tá? Então, vou até fazer aqui mais direitinho. Tá? Então, aqui era para ser, não sou bom de desenho, aqui era para ser pipeta volumétrica. Lembra lá da química geral inorgânica que você tem que usar uma vidraria de precisão. A pipeta volumétrica, para você pegar um volume fixo, é a melhor medida. Então, você vai colocar um volume que você tem aqui de iodato de potássio. O iodato de potássio, ele reage com o iodeto em meio ácido para dar iodo e água oxigenada. Você vai colocar mais iodo do que você precisa para reagir com a tua vitamina C. O excesso de iodo você titula com tiosulfato, né? Então você lembra das reações, né? Você sabe que um iodo reage com 2 tiosulfatos para dar 2 iodeto mais tetraadicionato, né? Então, como que você faz uma titulação de retorno? Número de mols de iodo que reagiram com o teu analito é igual ao número de mols de iodo que você tinha inicialmente
menos o número de mols de iodo que não reagiram, né? Então, você imagina que o número de mols de iodo que você tinha inicialmente, você vai tirar dessa reação. O número de mols de iodo que não reagiu, você vai vir e vai tirar dessa reação, né? Aquilo que você tinha inicialmente e aquilo que não reagiu. E você tem que lembrar da estequiometria da reação, né? Você imagina que um mol de iodo reage com um mol de vitamina C. Então, você tem C6H8O6, que vai reagir com o iodo, para dar C6H6O6, 2 iodeto, mais 2H+. Então, lembra a diferença de direta e de retorno, né? Então, você imagina que esse exercício, acho que por algum erro na hora que eu fui passar o exercício, né? Ele é A, B e C, né? Só que uma parte do exercício A ficou com um G do lado, não tem nada a ver, tá? Então, se eles consideram o G que está na lista, é A, B e C, tá? Então, a gente vai fazendo por partes, a gente está resolvendo. O último item, a gente vai resolver desse jeito aqui. Então, a gente vai fazer por parte. Primeiro, a gente vai determinar a concentração do iodato, né? E a gente vai fazendo por parte para dizer quanto de vitamina C que tem no comprimido, tá? Então, vamos fazendo por partes. Vamos começar no item A. Uma solução de iodato de potássio foi preparada dissolvendo 1,022 gramas de iodato de potássio em um balão volumétrico de 500 ml. Tá? Em 50 ml dessa solução foram pipetados para um frasco e tratados com excesso de iodato de potássio e ácido. 10 ml de ácido sulfúrico, 0,5 mols por litro. Qual é o número de mols de triodeto que foram gerados pela reação? Então, o que ele está te falando? Ele está falando que ele veio no balão volumétrico. Lembra que o balão volumétrico também, para um volume específico, ele é a vidraria mais precisa, né? Ele está falando que ele tem um balão volumétrico, né, de 500 ml. Dentro desse balão, ele tem uma massa de iodato de potássio, que é igual a 1,022 gramas. E a massa molecular desse iodato de potássio é de 214 grama-mol. Lembra que massa molecular vai ser sempre, a unidade de massa molecular sempre será o grama-mol. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para mim aqui é me dizer a concentração do iodato de potássio. Então, como é que a gente determina a concentração do iodato de potássio? A gente usa aquela formulinha, né? Concentração é igual ao número de mols dividido por volume. E número de mols é igual a massa dividido por massa molecular, né? A gente substitui isso aqui e usa essa formulinha. Concentração é igual a massa dividido por massa molecular vezes o volume. Então, lembra que eu falei para vocês têm que lembrar das unidades, tá? Se eu colocar o volume em ml, eu coloco a massa em miligrama, porque importa M com M. Se eu colocar a massa em grama, eu uso o volume em litro, né? Então, aqui, eu vou colocar a massa em grama, eu vou colocar 1,022 gramas, dividido por 214 grama-mol, vezes o volume do balão. Como eu falei, se eu colocar em ml agora, vai dar errado, eu tenho que pôr em litros. 0,5 litros. Corta grama com grama, a tua resposta será em mols por litro.
Quanto que vai dar? Quanto que vai dar? 0,009. Muito bem, então agora a gente já sabe a concentração de iodato de potássio. A gente precisa saber a concentração de iodato de potássio para resolver o item A. Então, o item A, ele te conta um monte de histórias, né? Ele te conta um monte de histórias, mas ele fala que você tem aqui um alemão. Lembra que essa reação, para acontecer, você tem que ter excesso de iodeto e você tem que ter excesso de ácido. Ele está falando que ele coloca 50 ml dessa solução. Tá? Então, ele vem aqui e coloca 50 ml de iodato de potássio e o número de mols e a concentração você já determinou aqui, né? A concentração desse iodato de potássio que ele está colocando aqui é 0,09 mols por litro. Ah, por que ele fala que tem excesso de iodeto, que tem ácido, né? Ele falou que foi colocado 2 gramas de iodeto e 10 ml de ácido sulfúrico. Porque o que vai acontecer? O iodato vai oxidar o iodeto a iodo. E essa reação só acontece em meio ácido. Então, você imagina que cada 1 mol de iodato vai gerar 3 mols de iodo. Né? Pode ver a estequiometria da reação. Na verdade, o iodo ele é insolúvel em água. Né? Então, se não tiver iodo em excesso, o iodo vai precipitar no fundo do balão. O que acontece? Você tem o iodo que reage com o iodato para dar o triiodeto. Né? Então, por isso que você tem que ter o excesso de iodeto, para fazer o iodo ficar solúvel em solução na forma de triiodeto. Né? Então, agora vem a pergunta. Ele pergunta qual que é o número de mols de iodo nessa solução. Qual que é o número de mols de iodo nessa solução? Então, você sabe que concentração é igual ao número de mols dividido por volume. E você, então, pode dizer que o número de mols é igual a concentração vezes volume. Olha para a estequiometria da reação e você vai ver que cada 1 mol de iodato vai gerar 3 mol de iodo. Então, você vai escrever que o número de mols de iodo nessa reação é igual à concentração do iodato de potássio vezes o volume que foi adicionado no alemão. É que eu falei, aqui que eu gosto de usar, aqui você tem concentração em mol por litro e volume em ml. Tem gente que passa o volume para litro e fica com aqueles números, na época que a prova era toda dissertativa, e você vê lá 000, cara, 90% dos alunos se perdiam com o número de zeros. Era para pôr 4 zeros, ele tinha 3. Né? Ser sincero, até eu me perderia se eu fosse fazer assim. Então, você coloca a concentração 0,009 mols por litro, vezes o volume, que é 50 ml. Corta litro com litro, a tua resposta vai ser em milimol. Você não vai ter que, se eu colocasse aqui 0,005 litros, trabalhar com 10 zeros depois da vírgula. Quanto que é 0,009 vezes 50? Desculpa, eu não coloquei o 3.
Então, se 0,45 vai dar... Ó, vou até colocar um 3 aqui, marcar o 3. Ó, você imagina que esse 3 vem daqui, tá? Lembra que 1 mol de iodato gera 3 mol de iodo, por isso que tem que ter o 3 aqui, certo? Perfeito. Então, no item B, ó, então essa daqui é a resposta do item A. No item B, ele fala que foi feito tudo exatamente igual no item A. Então, aqui o item B, ele fala que foi tudo feito exatamente igual no item A. Você pegou um Erlenmeyer, colocou excesso de iodeto, excesso de ácido e jogou 50 ml de iodato de potássio. Você imagina que essa solução vai ficar toda amarela por causa do iodo. Né? Vai ficar amarelinha por causa do iodo. Aí você titula ela até ela ficar incolor com tiosulfato de sódio. Então o item B fala isso, né? Tá, você sabe quantos mols de iodo tem aqui. Então aqui você sabe que tem o número de mols de iodo igual a 1,35 milimols. Você titulou esse iodo com um volume de tiosulfato de sódio igual a 37,66 ml. Qual é a concentração do tiosulfato de sódio? Qual é a concentração do tiosulfato de sódio? Qual é a concentração do tiosulfato de sódio? Então, você lembra dessa reação que 1 mol de iodo reage com 2 mols de tiosulfato para dar 2 mols de iodeto mais tetrationato. Tá? Então, a estequiometria é uma titulação direta. Titulação direta. Número de mols do titulante é igual ao número de mols do analista. Né? No caso, o número de mols do titulante, o titulante é o tiosulfato de sódio e o nosso analito é o iodo. Né? Eu vou colocar a estequiometria da reação, né? Ela é uma reação 2:1, então eu vou colocar o 2 aqui. Tá? Então eu vou colocar o 2 aqui, já que é uma estequiometria 2:1. Aqui o número de mols, eu vou escrever concentração do tiosulfato de sódio vezes o volume do tiosulfato de sódio é igual a 2 vezes o número de mols de iodo. Então eu posso dizer que a concentração do meu tiosulfato de sódio é igual a 2 vezes o número de mols de iodo dividida pelo volume de tiosulfato de sódio que eu gastei nessa titulação. Qual que é a concentração do tiosulfato de sódio, então? 1,35 milimols dividido por... Desculpa, 1,35 milimols vezes 2 dividido por 37,66 ml. Quanto que isso vai dar?
Então, essa é a resposta do item D. Na verdade, a maioria dos exercícios que eu passo, eu só pergunto item C, entendeu? Então, você tem que saber primeiro o número de mols de iodo que eu estou colocando. Você tem que saber o número de mols de iodo que eu estou colocando. Determinar a concentração do tiosulfato, para depois determinar a concentração do analito. Tá? Enfim, a gente vai precisar agora da resposta do item A e da resposta... aqui é a resposta do item A e aqui é a resposta do item B. A gente vai precisar da resposta do item A e da resposta do item B para fazer o item C. Todo mundo copiou? Perfeito. Então, agora o item C. Uma amostra sólida contendo ácido ascórbico com ingredientes inerentes, pesando 1,223 gramas, foi dissolvido em ácido sulfúrico diluído, 2 gramas de iodeto de potássio e 50 ml de iodato de potássio. Né? Ou seja, foi feita uma solução exatamente igual no item A. Aí colocou um comprimido de vitamina C. O excesso de triodeto consumiu 14,2 ml da solução de tiosulfato de sódio, empregado na parte B. Encontre a percentagem e a massa de ácido ascórbico na amostra desconhecida. Né? Então, aqui é a clássica retitulação de retorno. Né? Você imagina que, por exemplo, muitas das titulações, especialmente as titulações de retorno com iodo, são feitas por retorno. Tá? Um dos grandes fatores que impulsionou esse tipo de titulação ser sempre de retorno, né, falar para o professor, por que não titula direto com iodo? Né? Você imagina que o iodo de padrão primário ele é muito caro. Tá? Você imagina assim, com iodo que é 99% vai custar uns R$50, ou 99,5% vai custar R$1.500. Então, justamente por causa toda essa diferença de custo, as titulações com iodo são sempre, na maioria, com retorno. E também tem o problema que para dissolver o iodo em água, você tem que colocar iodeto. Então, com o tempo, né, o oxigênio da atmosfera vai oxidando esse excesso de iodeto a iodo, a concentração vai aumentando. Tá? Fora que também pode acontecer um outro fenômeno, que é o iodo acabar, por causa da temperatura e tudo, ele dá uma precipitada. Tá? Então, como é que funciona? Então, ele falou que ele tem aqui o Alemar. No fundo desse Alemar, né, você tem um comprimido de vitamina C. Tá? Ele está falando que a massa dessa vitamina C, desse comprimido de vitamina C, é de 1,223 gramas. Aí ele vem e fala que coloca 50 ml de uma solução de iodato de potássio de concentração 0,000
9 mols por litro. Tá? Então, você já sabe do item A. Você já sabe do item A o que acontece. E em meio ácido, o iodato reage com o iodeto para formar iodo e água. Né? Então, do item A, você já sabe que o número de mols de iodo que você tem inicialmente, né? Isso daqui já vem do item A, 1,35 milimols. Né? Então, aqui eu coloquei a minha amostra, que é a vitamina C, e coloquei ela junto de 1,35 milimols de iodo. Você sabe que a vitamina C, vai reagir com o iodo numa reação que é 1 para 1. Então, você imagina que o número de mols de iodo que reagir com a vitamina C, né, é igual ao número de mols de vitamina C. Aqui, como toda titulação de retorno, eu coloquei mais iodo do que eu preciso para reagir com a minha vitamina C. Então, eu tenho bem mais iodo do que analito. Então, uma parte do que eu tinha inicialmente vai reagir com a vitamina C e vai sobrar um pouco de iodo. Então, eu vou titular o tanto que sobrou de iodo e vou dizer o quanto de vitamina C eu tenho aqui. Tá? Então, é sempre o que eu falei, você sempre vai escrever do mesmo jeito. Então, ele falou que o iodo que não reagiu com a vitamina C, então você imagina que nesse momento aqui, a única coisa que você tem no teu LMA é excesso de iodo. A concentração do teu tiosulfato é igual a 0,07 mols por litro. E o volume do tiosulfato que foi gasto nessa titulação é de 14,2 ml. Né? Então, você vai escrever que o número de mols de iodo que reagiu com a tua amostra é igual ao número de mols de iodo que você tinha inicialmente, menos o número de mols de iodo que não reagiu com a tua amostra. Tá? Então, isso daqui você já tem do item A. Isso daqui que você precisa determinar. Né? Mais uma vez, você já sabe a estequiometria da reação. Lembra sempre que 2 mol de tiosulfato reage com 1 iodo para dar tetrationato e iodeto. Né? Então, o número de mols de iodo que não reagiu com a minha amostra é a concentração do tiosulfato vezes o volume do tiosulfato dividido por 2. Então, isso daqui vai dar 0,07 mols por litro vezes 14,2 ml dividido por 2. Isso daqui vai dar quanto? Quanto que isso daí vai dar? Zero vírgula 4 mols. Na verdade, é milimol, né? Você vai cortar litro com litro,
Sobra só o M e o mol, milimols. Certo? Então, agora, basta você substituir o resultado do item A com esse resultado aqui na equação e você já sabe quantos mols de iodo reagiu com a tua vitamina C. Então, você vai falar para mim que o número de mols de iodo que reagiu com a tua amostra é igual ao número de mols que você tinha inicialmente, menos o número de mols que não reagiu. Isso daqui vai ser igual a 1,35 milimol menos 0,45 milimols. Isso daqui vai dar quanto? 0,9, né? É isso? É isso? 0,9 milimols. Então, você sabe que o número de mols de iodo é igual ao número de mols de vitamina C, né? Você sabe que o número de mols é igual a massa dividido por massa molecular, né? Então, eu posso dizer que a massa é igual ao número de mols vezes a massa molecular. Então, você tem 0,9 milimols vezes a massa molecular da vitamina C, que é 1,176,13 grama-mol. Pessoal, presta atenção que vai cortar mol com mol, vai sobrar o M e o grama. A resposta será em miligramas. Quanto isso daqui vai dar? Cento e 168,5. Então, o enunciado do exercício fala que a massa do comprimido, né, era de 1,022 gramas. Então, para você determinar a porcentagem em massa, isso daqui é igual a 158,5 miligramas vezes 100 dividido por 1.022 miligramas, né? Você tinha duas opções, né? Passar isso daqui para grama e deixar aqui em grama, ou passar essa massa para miligramas. Eu preferi passar a massa para miligramas, né? Então, multipliquei por 1.000. Então, a vírgula saiu daqui para cá, né? Então, 1,022 gramas deu 1.022 miligramas. Então, você corta miligrama com miligrama. Quanto que isso daqui dá? Eis aqui, então, a resposta do nosso exercício. Todo mundo entendeu esse? Ele é bem longo. É um exercício bem longo esse daí.
Então, vamos para o exercício de número 8. Então, agora a gente vai fazer o exercício de número 8. Então, o exercício de número 8, ele está falando que uma aluna do curso de farmácia deseja determinar a concentração de hipoclorito em um alvejante. Ela dilui 10 ml do alvejante em um balão de 100 ml. Posteriormente, adiciona a solução ao LMAI, 50 ml de ácido sulfúrico 2 mol por litro e 800 mg de iodeto de potássio. Em seguida, titula até a solução mudar de amarelo para incolor com 8 ml de tiosulfato. Qual é a concentração de hipoclorito no alvejante? Então, basicamente, eu falo da diluição porque isso daqui a gente faz no laboratório, né? Você pega aqueles alvejantes, né? Que boa, Rofolin. Passa 10 ml no bolão de 100 ml, porque é muito concentrado, né? A solução é muito concentrada para você fazer diretamente. Tá? Aí dessa solução diluída, você vem e passa 10 ml, né? Então você vai colocar aqui no LMAI. Então aqui você tem um volume de hipoclorito igual a 10 ml. Você quer saber qual que é a concentração de hipoclorito do teu alvejante, né? Então você coloca o iodeto de potássio. Você coloca o iodeto de potássio e o ácido, porque o que vai acontecer? Eu acho que eu vou colocar aqui do outro lado, né? E aqui você tem no teu LMAI, uma concentração de tiosulfato de sódio. Tem uma concentração de tiosulfato de sódio de 0,03 mols por litro. E o volume de tiosulfato de sódio que foi gasto nessa titulação foi de 8 ml. Então, o que está acontecendo nessa reação? Você imagina que o hipoclorito, você imagina que o estado de oxidação mais estável do cloro é -1, né, clorito. Então, o hipoclorito, ele é um agente oxidante, por quê? Porque o hipoclorito quer virar clorito, né?
Então, você imagina que em meio ácido, o hipoclorito ganha 2 elétrons para virar cloreto e água. Por sua vez, você sabe que 2 iodetos podem virar iodo e doar 2 elétrons. Então, você soma essas semi-reações e você chega aqui 2H+, mais 2 iodeto, mais hipoclorito, vai dar cloreto e água. Né? Então, você sabe que cada 1 mol de hipoclorito que você tem aqui vai me gerar... Faltou alguma coisa aqui, né? 1 mol de iodo. Cada 1 mol de hipoclorito que eu tenho no meu alvejante me gera 1 mol de iodo. Mais uma vez, acho que você já deve estar até cansado de ver eu falar isso. Vocês sabem que 2 tiosulfato reagem com o iodo para dar tetrationato e iodeto. Né? Então, você sabe que a estequiometria da reação vai ser 2:1, e nesse caso é uma titulação direta. Né? Número de mols do analito é igual ao número de mols do titulante. Nesse caso, você imagina que a estequiometria da reação é 2:1. Então, você tem aqui que o teu... Então, você tem aqui que teu analito é o iodo, que é igual ao número de mols de hipoclorito. E o teu titulante é o tiosulfato. Tá? Então, ó, 2:1, o 2 fica do lado do analito. Tá? Então, você pode escrever que a concentração do iodo, né, 2 vezes a concentração do iodo, vezes o volume do iodo, é igual à concentração do tiosulfato vezes o volume do tiosulfato. Tá? Então, você quer saber a concentração do iodo? Isso daqui é igual à concentração do tiosulfato vezes o volume do tiosulfato dividido por 2 vezes o volume do iodo. Então, agora é só substituir. Então, agora é só você substituir, e você me disse que a concentração do iodo é igual a 0,03 mols por litro vezes 8 ml. Desculpa, né? 8 ml dividido por 2 vezes o volume que foi colocado de tiosulfato, foi 10 ml. Quanto que isso daqui dá? Aí você lembra que o alvejante, você passou 10 ml num balão de 100 ml, né? Então, a concentração de hipoclorito no teu balão
era, na verdade, 0,12 mol por litro. A concentração de hipoclorito no teu alvejante é 0,12, né? Eu diluí 10 vezes antes de titular. Então, a concentração que eu tenho no alvejante é, na verdade, 10 vezes maior. Ela é, na verdade, 10 vezes maior. E, ó, não se esqueçam, né, que eu estou titulando iodo, né? Mas, ó, olha para essa reação aqui. Você vai ver que cada um mol de iodo corresponde a um mol de hipoclorito, que é o meu analítico. Tá? Cada mol de hipoclorito representa um mol do meu analítico. Vocês estão entendendo, pessoal? Muito bem. São exercícios assim que vão cair na nossa segunda prova, né? Meu Deus, a minha câmera aqui apagou?